Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 828. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 22 minutos da quinta-feira, 3 de abril de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, ou Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, estrepitoso e, acima de tudo, tarifado. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas e vamos repercutir o tiroteio que foi o dia de hoje, a confusão que foi o dia de hoje. Aliás, trouxemos ontem aqui, neste episódio, nesse podcast, no Petit Jornal, uma denúncia de que aquele quadro de tarifas tinha sido feito como um trabalho de quinta série, que tinha sido feito... Com todo respeito à quinta série, ok? Com todo respeito à quinta série, que é melhor do que aquilo, ok. A quinta série, inclusive, que copia e cola, a quinta série que faz uma coisa ali meio preguiçosa, uma coisa para tentar enrolar o professor, enfim. E hoje parece que tivemos a confirmação que foi mais ou menos por aí. Não é isso, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 828. Daniel, eu estou cansado. Eu tô cansado de verdade, cara. Eu tô exausto, cara. O dia hoje foi pesado. Nossa, mãe do céu, cara. Então deixa aqui as boas-vindas, Daniel, a todo mundo que nos acompanha nesse nosso cansaço diário aqui com o senhor Donald Trump. Pelo amor de Deus, Trump. Pô, fica de boa aí, cara. A pessoal aqui do YouTube, assim como o pessoal também que nos acompanha lá no podcast, sejam todos muito bem-vindos. E Daniel Souza, a gente falou ontem, realmente, a gente falou que, cara, tem uma coisa estranha nessa lista, essa lista não tá coerente, tem uns dados ali que, porra, que não batem, que claramente tá esquisito. E hoje, Daniel, o pessoal foi procurar, cara, qual é a lógica dessas tarifas e tudo, e descobriram, Daniel, qual foi a lógica, né? E aí se aplicou a praticamente todos os casos, um outro caso ali deve ter sido ajustado e tal, mas praticamente todos os casos a conta foi feita da seguinte forma, Daniel Souza, anote como é que a conta foi feita. Pegaram o déficit comercial dos Estados Unidos com cada um dos países e dividiram pelo total do comércio, tá? Então você pega qual foi o déficit dos Estados Unidos, o objetivo dos Estados Unidos é diminuir o déficit, e dividiram pelo total, pelo volume total do comércio dos Estados Unidos com aquele país, tá? E consideraram que esse percentual, ou seja, quanto do comércio representa déficit, é a tarifa aplicada pelos Estados Unidos. E dividiram pela metade. Daniel, foi isso. Vou pegar um caso concreto aqui, tá? Um caso prático. O caso da Indonésia, foi o caso que foi utilizado aí na internet como grande exemplo. Os Estados Unidos tiveram no ano passado um déficit com a Indonésia que foi de 17,9 bilhões. O comércio total é de 28. Ora, Daniel Souza, fazendo uma conta rápida aqui, 17,9 é 64% de 28. Não faz nenhum sentido isso, tá? Mas eles consideram que 64%, portanto, é a tarifa aplicada pela Indonésia aos Estados Unidos. Daniel, isso não tem nenhuma lógica, não faz nenhum sentido. Então eles consideram que a tarifa aplicada... Não tem nada de reciprocidade aqui, né, Tanguy? Não tem nada. Não é o que o Donald Trump prometeu, que é oferecer tarifas recíprocas, não é isso que a gente está vendo. Pois é, e aí eles pegaram, então a tarifa suposta que é aplicada pela Indonésia aos Estados Unidos é de 64%, divide isso por 2, tá? Porque eles querem aplicar a metade, 32%, o piso é 10%, né? Então, se ficou menos que isso, eles colocam 10%, que foi o caso do Brasil. Aliás, por que o Brasil ficou 10%? Porque o Brasil é deficitário com os Estados Unidos, o que é raro, né? Poucos países são deficitários com os Estados Unidos. Se é deficitário, não tem muito como fazer ali, botaram 10%. E aí, Daniel, outra coisa interessantíssima nisso é considerar apenas comércio de bens. Ignoraram o comércio de serviços, né? Fornecimento de serviços. Então, simplesmente não tem como exatamente colocar isso no cálculo. E o que ficou muito nítido também, Daniel Souza, é que esse cálculo ele foi feito por inteligência artificial. Então pegaram, olha, a fórmula é essa, aplica aí para tudo. E aí começaram a testar, começaram a perguntar assim, o ChatGPT, Gemini, né, todas as inteligências artificiais que existem por aí, e perguntaram, vem cá, eu tenho um problema que é esse aqui, eu preciso diminuir o déficit, as tarifas são essas e tal, o que você me sugere? Várias delas sugeriram a mesma coisa, que é exatamente essa conta esdrúxula
que foi feita. Ou seja, Daniel, provavelmente alguém teve a ideia de, pode deixar que eu vou resolver isso aqui. Jogou em alguma inteligência artificial, que a gente não tem como saber qual é. A solução que veio foi essa, uma solução que não faz sentido, simplesmente não faz sentido, e mandaram aplicar isso a todos os países. Outra coisa maravilhosa também. Ontem, acho que foi durante a resenha, você falou assim, mas por que Reunião, que é um território da França, está separado? Né? Então aparece lá França e aparece Reunião, sendo que Reunião não tem uma política comercial própria, é a França. Né? E o que conseguiram descobrir, Daniel Souza, pegando ali a lista, é que eles usaram como critério para aparecer na lista países cuja internet tem uma terminação própria. Então, por exemplo, França é .fr, Reunião é .re. Então eles colocaram separado. A mesma coisa aconteceu com o Reino Unido. O Reino Unido é uma terminação. Gibraltar, por exemplo, que é um território britânico, é .gi. E aí eles colocaram separado. E bate em todos os casos, Daniel Souza. Então, teve alguns casos que simplesmente não fazem sentido. O que Reunião está fazendo ali, o que Gibraltar está fazendo ali. O que descobriram foi isso, Daniel. Foi que eles pegaram simplesmente o dado, o número, né, que está ali para fazer um cálculo e utilizaram nas linhas países cuja terminação é diferente de qualquer outra. Claramente a inteligência artificial fez isso, ninguém conferiu e ficou assim mesmo. E aí, Daniel, eu vou deixar aqui a dica. Para você não cometer esse tipo de atrocidade, você tem que entender de tecnologia. Né? E se você quer entender de tecnologia, fica aqui a dica da maior escola de tecnologia do Brasil, a Alura. Tá? Então, para você saber como é que programa, como é que usa, inclusive, a inteligência artificial. A inteligência artificial, Daniel, é uma inteligência que é artificial, você tem que saber lidar com ela. Né? Provavelmente o pessoal na Casa Branca não está ligado como é que lida com a inteligência artificial. A Alura, portanto, tem cursos que te ajudam exatamente nisso. Então tem o link que está na descrição desse episódio. Você ganha 15% de desconto em todos os planos da Alura para você não pagar esse mico, esse King Kong que a Casa Branca está pagando, a partir do momento que a gente olha as minúcias ali de como é que o negócio é feito, Daniel. Aliás, pessoal da Casa Branca, cliquem no link que está no descritivo que vocês terão desconto para se tornarem alunos da Alura. E assim E não tem tarifa, evitam... é desconto. Olha que maravilha, Dana Sônia, não é nem tarifa, é desconto. É desconto, vocês vão ter a oportunidade de cursar a melhor escola de tecnologia do Brasil e com um desconto especial para os amigos e amigas do Petit Jornal. Tanguy, ao longo do dia de hoje, eu estou exausto de acompanhar os reflexos econômicos e o impacto sobre as expectativas do tarifaço de ontem. E esse ponto que você trouxe no início do episódio é de fundamental importância para entender o que nós tivemos hoje. Ficou muito claro que o governo americano não tem plano, não tem estratégia, é improviso. Pega, coloca no chat GPT e manda o chat GPT calcular as tarifas. Replica essas tarifas para todos os produtos e vê o que dá. O importante é você ter ali uma cerimônia onde o Donald Trump pode colocar uns operários, dizer, estou trazendo os empregos de volta para os Estados Unidos. Serão 6 trilhões de dólares em investimentos. É vender futuro, é projetar sonho, é vender esperança. Esse era o objetivo do Donald Trump, mostrar que ele está cumprindo o que prometeu, que ele está colocando os operários americanos em primeiro lugar, que ele está enfrentando interesses poderosíssimos através da colocação dessas tarifas. Se vai dar errado, ele não dá a mínima, não é preocupação, não é problema, porque se der errado, ele ainda pode dizer, olha, se está dando errado, não é por minha culpa, porque eu estou tentando. Vocês sabem que eu estou tentando, estou enfrentando aqui lobbies que são complicadíssimos para trazer empregos de volta para os Estados Unidos. E tem mais, o Donald Trump, quando foi interpelado por repórteres, ele disse o seguinte, abre aspas, acho que está indo muito bem. Os mercados vão disparar, as ações vão disparar, o país vai crescer e o resto do mundo quer saber se há alguma maneira de fazer um acordo, fecha aspas, autoestima é importante, você tem autoestima, você jovem que nos ouve nesse momento, tem autoestima. Fez bobagem. Não precisa ser tanta, calma, não precisa ser tanta, mas ok, beleza. Pode ser também. Fez bobagem no trabalho, tem autoestima. Tem autoestima, mantenha o queixo erguido e diga que você está fazendo tudo certo, que vai dar tudo certo, que não há nenhum problema na estratégia que você construiu, porque é absolutamente magnífico.
todo o projeto que você construiu através do ChatGPT e que você entregou para a chefia, porque você fez um relatório, entregou para a chefia, feito no ChatGPT e vai dar tudo certo e mantenha o queixo erguido. Porque, Tanguy, o que aconteceu ao longo do dia de hoje foi exatamente o contrário. Como não tem plano, como não tem projeto, o grau de imprevisibilidade é tremendo, o que acaba acontecendo, Tanguy, é que o pessoal começa a fazer conta e pensar, meu Deus do céu, os Estados Unidos vão entrar em recessão, porque você coloca tarifas dessa magnitude, os insumos importados vão entrar mais caros, os produtos acabados vão entrar mais caros, isso vai diminuir o poder de compra dos americanos, diminuindo o poder de compra dos americanos, as vendas começam a cair, as empresas começam a produzir menos, eventualmente o Fed vai ter que fazer uma política mais dura para controlar a inflação, vai ser uma coisa horrorosa. E se a economia americana vai entrar em recessão, o que tem que acontecer com o preço do petróleo, por exemplo? Tem que desabar, porque a demanda por petróleo vai cair. E os Estados Unidos são 25% da economia mundial. Vai haver menos comércio na economia mundial, o mundo vai crescer menos. E o preço do petróleo, Tanguy, o petróleo tipo Brent, caiu hoje inacreditáveis 6,86%. O petróleo WTI caiu 6,64%. E a OMC já avisou que, olha, ao contrário do que eu havia previsto em outubro do ano passado, que o comércio iria crescer 3% nesse ano de 2025, eu refiz as contas e o comércio vai encolher 1% nesse ano de 2025 com essas tarifas dos Estados Unidos. Então é um Deus nos acuda, é um salve-se quem puder, porque a coisa realmente perdeu completamente a ancoragem em termos de expectativas e está muito difícil prever o que vai acontecer com a economia. Hoje, saiu uma matéria na Reuters, Daniel, até te mandei o título hoje, que aquilo ali, para mim, assim, em termos de expectativa, já é uma catástrofe. E a pergunta da Reuters era, será que o iPhone nos Estados Unidos vai chegar a $2.300? Daniel, pode nem chegar em 2.300. O fato dessa pergunta ser feita já é algo que mexe com expectativas, que mexe com popularidade. Aliás, a popularidade do Trump já ultrapassou o Rubicão, tá, Daniel? Eu falei aqui outro dia que o normal para um presidente americano, durante seu mandato e tal, é estar ali na casa de 43% de aprovação, 44%, 42%. Essa é a média, mais ou menos, de um presidente. Para a gente ter uma ideia, quando a gente avalia, por exemplo, o Biden, ele chegou a chegar nos 30 e poucos, né? 33%, 34%. Isso significava uma aprovação muito baixa. O Trump, ele começou o mandato dele com 51%, que é natural, acabou de ganhar a eleição, mais da metade dos eleitores votaram nele, beleza. A tendência é ir caindo, só que ele já passou, agora com 2 meses e meio, ele já baixou, já passou dos 43%, já está abaixo de 43%. Quando você tem notícias como essa, Daniel, o pessoal começa a olhar, então quer dizer que tarifa, eu não estou dizendo que o americano ele precise saber, mas quando o cara vê na prática, então quer dizer que essas tarifas vão aumentar quanto que eu gasto para, por exemplo, comprar o meu novo celular, para trocar de carro, para fazer mercado, e a resposta é sim. Ela vai mexer e vai mexer rapidamente. Então, a popularidade do Trump, Daniel, ela pode ser abalada muito rapidamente também. E tá aqui, pegando o gancho do que você falou, a Apple, apenas no dia de hoje, perdeu 273 bilhões de dólares em valor de mercado. A explicação não é difícil. Se a Apple produz smartphones nos Estados Unidos, iPhones nos Estados Unidos, se ela produz computadores nos Estados Unidos não, na China, desculpa, produz iPhones na China, produz laptops na China, produz iPads na China, e esses produtos são exportados para os Estados Unidos e vão tomar 34% de tarifa, é claro que as vendas da Apple vão cair muitíssimo no principal mercado para a própria empresa. Só para a gente ter uma ideia, o Tanguy falou aí num iPhone acima de $2.000, o iPhone hoje nos Estados Unidos, o 16, custa $800. Então, você teria aí um iPhone quase triplicando de valor em função das tarifas colocadas para os produtos que entram nos Estados Unidos provenientes da China. E isso é muito fácil de explicar para as pessoas. Isso tem um impacto muito grande na popularidade do presidente. Olha, a tua vida vai ficar mais cara. Os produtos que você quer comprar vão ficar mais caros. E, aliás, foi uma sangria enorme, Tanguy, hoje no mercado acionário americano, porque muitas empresas americanas dependem de insumos importados, muitas empresas americanas vão ter dificuldade para produzir nos Estados Unidos ou para vender seus produtos que vêm de fora nos Estados Unidos, empresas como a Nike. Os tênis da Nike vêm da Ásia.
a Ásia acabou sendo a parte do globo mais tarifada. E as empresas de tecnologia também sofreram demais. A Amazon perdeu 147 bilhões de dólares de preço de mercado, a Nvidia perdeu 180, a Meta perdeu 90, a Tesla perdeu 45, o Google perdeu 59, a Microsoft perdeu 45 bilhões de dólares de valor de mercado. O Dow Jones de Nova York caiu 3,98%, o SP 500 caiu 4,84%, a Nasdaq caiu 5,97%. Foi o pior dia para o mercado acionário americano desde a pandemia, por conta justamente dessa deterioração de expectativas. O que muita gente pode estar se perguntando é o seguinte: poxa, Daniel, mas as pessoas não sabiam que vinham tarifas? Sim, mas as pessoas não sabiam que vinham tarifas calculadas pelo ChatGPT. Tarifas colocadas de forma completamente desorganizada, impactando todos os produtos, impactando cento e tantos países, de forma sem qualquer tipo de planejamento e valendo a partir de meia-noite. A partir de meia-noite está valendo. E isso acaba realmente desorganizando muito o ambiente de negócios. E claro, não foi só nos Estados Unidos. O índice acionário de Frankfurt, o DAX, caiu 3,08%, o CAC de Paris caiu 3,31%, o índice italiano 3,55%, o da Espanha caiu 1,19%, o da Holanda caiu 2,67%, o do Reino Unido caiu 1,55%, o da Suíça caiu 2,50%, na Ásia foi igual, a bolsa de Hong Kong caiu 1,52%, o Nikkei de Tóquio caiu 2,73%, o índice sul-coreano 0,76%, o tailandês 0,93%, o indiano caiu 0,35%. O Tanguy, foi uma sangria horrorosa, você desorganizou a economia mundial de maneira muito forte, de maneira muito significativa, e os impactos a gente ainda está tentando entender. Claro que fica aquela impressão de que o Trump está blefando, não, ele está querendo simplesmente trazer uma grande quantidade de países para negociar com ele, para que ele possa espremê-los e conseguir vantagens para os Estados Unidos. E pode ser que, em algum grau, esse seja o objetivo dele mesmo. O problema é que a estratégia dele está começando a ficar manjada e me parece que ele está sentindo a necessidade de dobrar, triplicar, quadruplicar a aposta, Tanguy. E quando ele vai fazendo anúncios, isso impacta as expectativas e traz efeitos concretos para a economia. Eu tenho falado, aliás, isso aqui dia após dia, né, Daniel, que o Trump ele pode estar olhando para o curto prazo. Aliás, o curto prazo ele tende a ser muito difícil também, mas no longo prazo, você também deixa de confiar nos Estados Unidos como parceiro seguro. Hoje, o Trump tomou uma decisão, ele ficou falando de Liberation Day, estava todo mundo mais ou menos imaginando que vinha coisa por aí. Na hora que saem as tarifas, a maneira como a coisa é feita, ela é tão rocambolesca, ela é tão esquisita, ela é tão estranha, ela é tão sem critério, que o medo de todo mundo é, beleza, amanhã, vamos dizer que o Trump não tem problema com isso, o Trump volta atrás. Voltei atrás, está todo mundo me procurando, agora os Estados Unidos vão negociar e aumenta, portanto, a capacidade norte-americana de conseguir concessões dos outros. Esse seria um ganho de curto prazo dos Estados Unidos. O problema é, os outros estados começam a olhar para os Estados Unidos como arriscado demais. Será que dá para eu confiar numa coisa tão séria quanto a minha economia, minhas exportações, minha estratégia econômica, focando nos Estados Unidos? Será que dá para fazer isso? E, aliás, Daniel, eu queria te ouvir também sobre o Brasil nisso tudo, né? A gente fez a avaliação aqui ontem que, olha, o Brasil ficou numa das melhores posições, porque, mais uma vez, já trouxe a explicação. Se o critério era aquele, quantos % do comércio são o déficit, no caso do Brasil é 0, porque o Brasil não oferece déficit para os Estados Unidos. No comércio com o Brasil, os Estados Unidos são superavitários. Então, meio que não tem o que fazer. Colocou ali 10%, que era o piso. O mínimo que eles colocaram foi 10%. Foi o caso do Brasil. O Brasil, Daniel, ele acaba tendo uma posição relativamente boa, não apenas porque ele vai pagar menos do que a média para acessar com seus produtos os Estados Unidos, que também é uma maluquice, né? Porque é uma tarifa linear sobre todos os produtos do país. No caso do Brasil, pô, que bom, né? Mas vai ter país que vai pagar 30 e tantos % de forma linear em todos os produtos, independente se é um produto estratégico, competitivo, com valor agregado, sem valor agregado, não faz nenhum sentido. Agora, com isso também, Daniel, a tendência é os outros países tarifarem mais os Estados Unidos, e Brasil e Estados Unidos têm uma competição principalmente no setor agrícola. Os Estados Unidos são os maiores produtores agrícolas do mundo, o Brasil é o segundo.
O Brasil está doido, aliás, para tentar ultrapassar os Estados Unidos. O Brasil pode encontrar alguns mercados aí também, né, Daniel? De repente, pô, olha só, o produto americano agora vai começar a ser mais tarifado. E o brasileiro, não tanto. Para o Brasil, você mantém um regime mais ou menos normal. Como é que o Brasil pode sair nisso aí, Daniel? Pois é, Tanguy, esse me parece um ponto super importante. É claro que o Brasil será impactado. O Brasil tem aí aumento de tarifas, vai ter dificuldade para acessar o mercado americano, tem as tarifas também do aço e do alumínio, existe potencialmente uma desaceleração da economia mundial, o Brasil não é uma ilha, pode ser impactado. Mas relativamente, o Brasil está longe de ser o pior lugar do mundo para você estar nesse momento. Afinal, as tarifas sobre o Brasil foram relativamente modestas, 10%. Os Estados Unidos continuam, mesmo com esses 10%, tarifando menos o Brasil do que o Brasil tarifa os Estados Unidos. Esse me parece um aspecto importante. Quer dizer, se o Brasil tentar algum tipo de reciprocidade, Tanguy, vai ficar meio esquisito, porque a reciprocidade pode ser os Estados Unidos tarifarem ainda mais o Brasil, né? É por isso que o governo brasileiro está meio em silêncio, assim, não, tá tudo bem. E ficou bem claro. Há espaço para negociar, né? O Brasil falou, pô, não, tem espaço para negociar. E tava tudo pronto para poder tarifar, e de repente o Brasil falou assim, opa, deixa eu ficar quieto aqui. Engaveta aí, circulando, gente, deixa que foi muito menos pior do que se projetava, e o governo brasileiro, nesse sentido, deve colocar a temperatura lá embaixo como forma de evitar o pior. Mas sim, né, na medida em que você tem aí a possibilidade de represálias a produtos americanos, particularmente produtos americanos do agronegócio, o Brasil pode ganhar espaço. Isso aconteceu no governo Trump anterior, quer dizer, o Brasil pode aumentar as suas exportações de soja, o Brasil pode aumentar as suas exportações de carne, o Brasil pode prospectar novos mercados para produtos brasileiros. Aumentou muito a chance do acordo entre Mercosul e União Europeia realmente sair, né? A pressão sobre a União Europeia vai ser violentíssima, sobre a França vai ser muito pesada, e hoje já começa a haver um cálculo, será que a França consegue segurar esse rojão? Porque chegou um contexto que, gente, precisamos de um acordo com o Mercosul, não dá mais para manter ali esperanças em relação aos Estados Unidos. Então o Brasil é um país grande, é um país com mercado consumidor grande, é um país que você pode escalar, é um grande produtor agrícola, é um grande produtor de energia. Portanto, o Brasil, se mantiver a cabeça fria, a cabeça no lugar, não fizer marola, não arrumar briga, abrir possibilidades de comércio com o maior número de países possível, pode sair relativamente fortalecido. De novo, é claro que o Brasil vai ser impactado, o cenário é horrível, etc., mas dentro desse contexto todo, o Brasil pode se sair relativamente bem, pode se sair relativamente menos impactado. Agora, tem um detalhe que eu acho que a gente tem que também monitorar. Saiu um artigo do professor Matias Spector, que eu achei muito interessante, mencionando, Tanguy, que talvez o Brasil seja inundado com produtos manufaturados asiáticos, e isso pode trazer algumas consequências para a indústria brasileira, para a balança comercial brasileira, porque os produtos asiáticos vão parar em algum lugar, né, Tanguy? E os asiáticos foram os mais tarifados pelo Trump nesse momento. Para os consumidores pode ser bom, porque vai baratear. Para a indústria pode ser dramático, né? Porque você vai competir com produtos chineses muito baratos, muito competitivos. Então, de fato, algo a se monitorar, a se prestar atenção. Queria apenas registrar rapidamente, Tanguy, que o primeiro-ministro do Canadá hoje anunciou 25% de tarifa sobre veículos fabricados nos Estados Unidos e deixou muito claro que essas tarifas não valem para o México, é só para os Estados Unidos. Perfeito. Ô, Daniel Souza, tema mais pesado hoje, né? Eu acho que a gente já pode passar para uma geleia Shakira que está relacionada, aliás, com essa bagunça toda, né? É verdade, Tanguy. Hoje a geleia da Shakira vai para a ilha Heard e as ilhas McDonald. Você sabe que a única vez que essas ilhas apareceram no noticiário foi no início de 2024, porque teve uma treta entre o McDonald's e o Burger King. E o Burger King lançou uma campanha dizendo, olha, eu acho que a gente tem que trocar o nome das ilhas McDonald's para ilhas Whopper, né, como forma justamente de tentar fazer ali uma propaganda para o seu sanduíche. Dito isso, essa é a importância dessas magníficas ilhas no Oceano Índico, próximas da Antártida, que pertencem à Austrália. Mas
No dia de ontem e no dia de hoje, elas entraram para o noticiário porque elas foram tarifadas em 10%. Elas foram tarifadas de maneira separada da Austrália. Só que tem um detalhe, essas ilhas não têm nenhum habitante, elas só têm pinguins. Então, o governo Trump conseguiu a proeza de tarifar ilhas que não têm nenhum habitante. São aquelas ilhas Tanguy, que você tem para ter uma posição estratégica, para ter ali algum tipo de questionamento ou de demanda em relação à Antártida e tal. Mas não tem ninguém nas ilhas, e as ilhas foram tarifadas, coitadas das ilhas, pelo amor de Deus, por que o Trump está tarifando os pinguins? Aliás, você teve memes maravilhosos com o Trump chegando ali com uma nota, falando, vocês estão tarifados, seus pinguins, em 10%, paguem as suas tarifas. É insano, é muito louco o que a gente está vivendo nesses dias, sabe-se lá o que vai dar tudo isso, mas, Tanguy, uma geleia onde até os pinguins foram tarifados no Liberation Day do Trump. E Daniel, eu quero trazer uma última geleia da semana, né, Daniel? Amanhã a gente tem apenas o Petit Invest, aliás, temos assunto para um Petit Invest amanhã, viu, Daniel? Vamos gravar esse episódio amanhã às 9 da manhã. O Rio de Janeiro, Daniel Souza, pode ser uma saída para a paz mundial. Ou não? Sempre. Também. Opa. Não, tá acontecendo, talvez sim. Talvez não. Talvez sim. Talvez não. Vou deixar o pessoal avaliar, Daniel. Está acontecendo no Rio Centro, o centro de convenções aqui do Rio de Janeiro, lá na zona oeste do Rio de Janeiro, a LAAD 2025, que é a maior feira militar da América Latina. E aí, Daniel, um monte de produtores de armas trouxeram seus estandes para cá e tal, e quem voltou a trazer seus estandes foi a Rússia. A Rússia passou algum tempo aí sem mandar seus estandes, por motivos óbvios, né? Ninguém queria ver a Rússia nem pintada de ouro e tal, mas a Rússia começou a perder espaço no mercado de armamentos, né? A Rússia, de 2009 a 2023, perdeu muito espaço no mercado internacional de armamentos, né? Ninguém queria muito contato com a Rússia e tal, então perdeu a segunda posição para a França, né? A França, nesse momento, é o segundo maior comerciante. Mas o que foi mais interessante, Daniel, que foi que lá no Rio Centro nós temos um stand da Rússia vendendo drones e nós temos perto do stand da Rússia um stand da Ucrânia vendendo produtos anti-drones. Livre concorrência, Daniel Souza. Livre concorrência. Se com um pouquinho de jeito, Daniel, os organizadores podiam organizar, inclusive, os drones russos, pegando aí os anti-drones ucranianos e ver quem levar, Daniel, consegue uma venda melhor aí. Então, o Rio de Janeiro aí, tendo um pedacinho, Daniel Souza, mais cordial é verdade, da guerra da Ucrânia, lá na Zona Oeste, Daniel Souza. Tudo tem possibilidade aqui no Rio de Janeiro, né? É verdade, Tanguy. Dito isso, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso sempre registramos o nosso agradecimento a eles. Fica também o convite. Se você ainda não é apoiadora do Petit Jornal, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix, a chave está no descritivo. Você pode fazer também uma doação através do link do Apoia-se. Tem também o link para o Patreon se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você apoiar o Petit Jornal. E fica também o recado para você acessar lá petcursos.com.br. Se você quer saber mais sobre essa zona, essa bagunça que está aí, acessa lá. Aliás, eu acabei de falar sobre armamentos e tal. Temos um curso lá, por exemplo, que fala sobre a ordem mundial. Uma das aulas é exatamente sobre armamentos. Quem mais compra, quem mais produz, quem mais investe e tal. Tá lá. Você quer saber mais sobre os Estados Unidos, essa maluquice do Trump que está acontecendo agora? Acabamos de finalizar um curso sobre os Estados Unidos. Aliás, a gente vai ter um curso, uma aula avulsa agora, só para os alunos, sobre o Kissinger, né? Sobre o autor lá do Diplomacia. Teremos uma outra aula sobre a economia brasileira, que não falta conteúdo. E, aliás, a gente vai fazer essa viagem para a África, sobre a qual nós falamos. Alunos do Petit Curso vão ter conteúdo exclusivo também lá pela plataforma. petcurso.com.br. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. De manhã, um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.